Amém, gente? Boa noite, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Quem está feliz aí com Jesus, dá uma glória a Deus. Amém. Parabéns por vocês terem vindo, permanecerem perseverantes no Senhor, né? Do começo até o fim. Esse é um dos maiores testes de ferro, né? Para a gente realmente ver se somos perseverantes nas coisas de Deus. Vocês veem que sempre o ser humano ele é muito empolgado, né? Começa com tudo, mas no meio do percurso geralmente abandona as coisas, principalmente de Deus, né? Mas parabéns porque vocês estão perseverantes, amém? Sempre abundantes na obra do Senhor e graças a Deus por isso. Eu quero ler com vocês hoje Colossenses 2:8. Colossenses 2:8 é o nosso texto-chave. Nós vamos falar sobre, nós estamos na nossa matéria aqui, assunto de teologia sistemática, cristologia. Hoje vamos falar sobre a adoção. E aqui tem um trecho muito lindo que fala sobre a proeminência de Jesus. O quanto Jesus é importante no texto sagrado, na história do cristianismo, dentro da história do povo de Deus. Colossenses 2:8 diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão de despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscados a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e sobre eles triunfou a si mesmo. Amém? Fala comigo, Jesus venceu tudo e todos. Quer dizer, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu todos os inimigos, né? Que o ser humano enfrenta, o diabo, os demônios, o mundo, tudo isso Jesus venceu. E ele tem sempre a proeminência, gente, sobre tudo e sobre todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E esse Jesus maravilhoso foi aquele que nos vivificou, foi aquele que nos justificou, foi aquele que nos salvou, é aquele que está nos santificando através do seu Espírito, e é aquele que nos adotou também através da sua obra vicária. Na cruz do Calvário, eu e você fomos adotados na família de Deus. Amém? Então, o tema de hoje, continuando, né? Nós falamos sobre conversão, santificação, justificação, vários temas sobre a cristologia, né? A encarnação do Filho de Deus. Falamos sobre tudo isso e agora vamos terminar esse tópico da cristologia que fala sobre a adoção. A adoção. O privilégio de sermos filhos de Deus. Fala comigo, eu tenho o privilégio de ser um filho de Deus. E tudo isso, gente, não é pelas nossas boas obras, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa religiosidade, é tudo fruto da graça de Deus e da obra substitutiva, extraordinária de Jesus de Nazaré. Amém? Então, o que é a adoção, gente? A adoção é o ato de Deus pela qual nos faz membros da sua família, concedendo-nos todos os direitos e privilégios de filhos. Ou seja, como todo bom filho de Deus, agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Romanos 8, 16 e 17. Se com ele sofremos, diz a Bíblia, também com ele seremos glorificados. Então é tremendo isso, gente. Tudo aquilo que Jesus conquistou é direito nosso, como a gente canta, né? É nossa herança.
todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. E tudo isso é fruto da adoção, do privilégio de nós sermos filhos de Deus, tá bom? Então a adoção é isso, é o ato de Deus pela qual Ele nos faz membros da sua família, concedendo-nos todos os direitos e privilégios de filhos, tá? Então existe uma diferenciação entre adoção e justificação. Qual é essa diferenciação, gente? A justificação é a declaração de inocência legal. É a declaração por Deus de que eu e você hoje somos justos diante dele em amor, pelos méritos também de Jesus. A adoção é a concessão de um status familiar. Você já não é solitário, né? Você já não é peregrino, você já não é uma pessoa estrangeira às promessas de Deus, não, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da família eterna de Deus, e por causa de Jesus Cristo, você foi adotado e concedido a você, como fruto da graça de Deus, o status de fazer parte da família de Deus. Amém? Então o texto-chave está aqui, Romanos 8,15. Recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Todo mundo está ouvindo legal aí? O áudio? Tá bom? Eu estou sem microfone, mas está dando para ouvir, Lari? Beleza? Então, somos adotados, temos sobre nós o espírito de adoção. Que espírito que é esse, gente? Qual é o espírito de adoção nosso? Hein? Qual é o espírito de adoção que nós temos? Vamos ver se vocês sabem. Qual é o espírito que nós temos dentro de nós? Espírito Santo, selo da promessa. Através do Espírito Santo nós temos o que Paulo chama aqui em Romanos 8,15 de espírito de adoção. Tanto é que você pode observar que E aqui está maiúsculo. Toda vez que a palavra espírito tem E maiúsculo, é uma referência ao Espírito de Deus. Não é qualquer espírito, é o Espírito de adoção, que é o mesmo que o Espírito Santo, pela qual clamamos no nosso interior, Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico que significa paizinho, papaizinho, pai amoroso, né? É um gesto afetivo, carinhoso, de chamar Deus de paizinho, do papai do nosso coração. Então, continuando, gente, qual é a natureza da nossa adoção? Como que Deus a concede? Como é que nós usufruímos dessa graça bendita chamado adoção? Primeiro, com uma atuação divina. É Deus que age, é Deus que opera, é uma obra soberana da Trindade. E a Trindade é formada por quem, gente? 3 pessoas distintas. Quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles são plenamente Deus, há um só Deus, porém são 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas elas são plenamente Deus e há um só Deus. Assim como o homem é tripartito, né? Ele tem 3 partes no mesmo ser, Deus também no seu ser, ele é uno. Mas são 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas elas são plenamente Deus, há um só Deus, com 3 pessoas distintas. Amém? É uma obra soberana da Trindade. O Pai inicia e decreta a adoção. Tá bom? Está lá em Efésios 1:5. O Filho torna possível pela redenção, nos tornando irmãos. Quem é que faz isso? Jesus. Está lá em Gálatas 4:4 e Hebreus 2:11. E o Espírito testifica em nosso espírito humano de que somos filhos, e Ele também nos capacita a viver como tal. Como tal, como que, gente? Como filhos de Deus, como filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:15 e Gálatas 4:6, tá bom? Gálatas 4:6 fala disso também. Então, tudo isso, a natureza dessa adoção, gente, como é que Deus a concede e como é que ela é fundada? Ela é fundada na graça de Deus. A adoção é uma expressão da graça de Deus. É inteiramente imerecida, não é por mérito, não é por desempenho,
não é baseado naquilo que fazemos, não é baseado nas nossas obras, mas é baseado no amor de Deus por nós e não nos nossos méritos, tá bom? Então nós vemos isso em vários episódios, Efésios 1:5 e 1 João 3:1, que é fundada na graça de Deus. Também é legal e relacional, ou seja, envolve algo legal, um decreto legal, faz parte da lei de Deus, mas também é relacional, não é só um aspecto jurídico, não é só um aspecto legal, não, é um aspecto relacional. Por quê? Porque envolve uma mudança de status jurídico. De estrangeiros e escravos do pecado, nós somos transformados em filhos de Deus. E a inauguração de um relacionamento íntimo com o Pai. Então, é lindo isso que nós experimentamos de Deus, tá bom? É maravilhoso tudo isso que nós temos da parte do Senhor. Beleza, gente? Então, qual é a base da nossa adoção? Qual é a base? O que torna possível eu e você sermos adotados pelo Pai, através do Filho, no poder do Espírito Santo? Primeiro, a obra de Cristo. Vamos falar junto? A obra de Cristo. Ou seja, a redenção efetuada por Jesus na cruz é o fundamento da nossa adoção. Está lá em Gálatas 4, de 4 a 5. Ele pagou o preço dos nossos pecados para nos resgatar a família de Deus. Vamos falar junto? Eu faço parte agora, pela graça de Deus, mediante a fé, da família de Deus, pelos méritos de Jesus. Amém? Então isso tem que ficar bem claro. É fruto da graça de Deus, é pelos méritos de Jesus. O fundamento é a obra de Cristo por amor a cada um de nós. Outra coisa que é interessante, outra base da nossa adoção, é a nossa união com Cristo, gente. E como é que a gente reflete essa união com Cristo? Com a nossa vida. Quanto mais nós nos assemelhamos a Cristo, mais unidos com Cristo nós somos. Sim ou não, gente? Fiquei feliz, né? O Rafa ministrou domingo à noite sobre imitando a Cristo. Isso é lindo, é isso mesmo. O cristianismo é uma imitação do Cristo. A palavra cristão, gente, significa pequenos cristos. Pequenos filhos e filhas de Deus que imitam seu mestre, seguem os passos de Jesus. Então, a nossa união com Cristo faz com que somos adotados em Cristo. Está lá em Efésios 1:5. Ele é o Filho unigênito do Pai. E a nossa adoção filial faz parte da nossa união com Ele. Quanto mais unidos a Ele, mais desfrutaremos dessa adoção maravilhosa de filhos de Deus. E terceiro lugar, a base da nossa adoção também é a base da nossa salvação. Qual é a base da nossa salvação, gente? A fé. A fé em Cristo Jesus. Então nós recebemos essa adoção da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo através da fé que nós colocamos em quem, gente? Em Jesus. João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, a estes Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus só dá poder de serem chamados filhos de Deus todos aqueles que o receberam. Não é fruto de religiosidade, não é fruto de padre ou pastor, não é nada disso, gente. É fruto da fé que nós colocamos em Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Vocês anotem aí o que vocês conseguirem, depois a gente disponibiliza isso aqui lá no grupinho para vocês, tá? Daí vocês podem imprimir, podem fazer o que vocês quiserem. É legal botar pelo menos os tópicos, que daí vocês vão memorizando aqui, tá bom? Se não der tempo de anotar as citações e tal, depois vocês vão receber em PowerPoint, tá? Esse material, daí vocês podem levar em qualquer gráfica, coisa, e imprimir do jeito que vocês acharem melhor. Tudo bem, Edmilson? Paz, queridão. Então vamos lá, gente, continuando. Quais são os benefícios e privilégios da adoção? Quais são os benefícios e privilégios da adoção? Primeiro, gente, um relacionamento com Deus como Pai. Coisa mais linda do cristianismo, né? Eu estava pregando sobre isso lá em Brusque nesse domingo.
falando sobre a intimidade com Deus, né? Sobre a mesma palavra que eu ministrei aqui na igreja, sobre os círculos de intimidade com Deus, os 5 níveis, né? O nível dos 70, o nível de multidão, o nível dos 70, o nível dos 12 discípulos, o nível dos amigos e o nível de João. Olha que coisa linda. Existem 5 andares, né? 5 degraus de intimidade com Deus. Só um chegou no nível mais elevado. Quem foi que chegou no nível mais elevado? João, que era chamado discípulo amado de Jesus. O único que ouviu as batidas do coração do Mestre, que era ousado, que deitava aqui no costado de Jesus. Foi o único que não morreu martirizado, mas morreu de causa natural, provavelmente no ano 97 depois de Cristo. O autor de 5 livros da Bíblia, o Evangelho de João, 1ª e 2ª, 3ª Epístola de João e o livro de Apocalipse. 5 livros. Só perde para Paulo, né? Paulo é imbatível. Paulo foi 13, né? 13, talvez até 14, porque ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Mas olha que coisa linda, gente. Esse relacionamento íntimo com Deus é a coisa mais linda que nós construímos no Senhor. Amém? Além dos afetos com os irmãos, né? Da participação da comunidade da fé, de conhecermos pessoas, de vivermos a vida da fé em comunidade. Tudo isso é fruto do nosso relacionamento primeiro com quem, gente? Com Deus. Relacionamento de Deus como Pai. Aqui fala de intimidade. Intimidade com Deus, gente. Eu acho lindo aquele salmo que diz que aqueles que são íntimos de Deus verão Deus manifestar a sua aliança com Ele. Olha só, o seu compromisso, a sua fidelidade, a manifestação da sua glória. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, e é isso que Deus quer de nós, nós vamos usufruir coisas tremendas, exclusivas, o plus de Deus na nossa vida, se nós formos íntimos de Deus. Acesso à comunhão, para mim e para você, está em aberto, gente. As portas da graça estão abertas sobre nós. Amém? Segunda coisa, segundo benefício e privilégio da adoção, é a nossa herança espiritual. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é o que diz Romanos 8,17. Herdamos as promessas de Deus e a glória futura que nos aguarda. Como, por exemplo, Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Vocês acham que a gente pode usufruir da glória de Deus aqui e agora? Sim ou não? Em parte, sim, claro. Milagres, maravilhas, libertação. Sim. Hoje mesmo estava orando por um irmão, veio aqui, está passando por uma luta difícil, de enfermidade complicada. Aí chegou aqui, a gente orou ali com fé, junto com a sua esposa. E cremos que Deus pode fazer um milagre, algo sobrenatural sobre a vida dele. Sim ou não, gente? Milagres acontecem ainda hoje? Sim. Um milagre é uma manifestação da glória de Deus? Sim, é claro que sim. Tá bom? Então isso faz parte da nossa herança espiritual. Terceiro lugar, gente, nós temos como privilégio da adoção ou como benefício o cuidado paterno. A providência de Deus. Deus que provê, um Deus que cuida de nós, um Deus que não deixa faltar nunca aquilo que é básico, necessário e essencial, tá, gente? Não pense que Deus vai prover luxo e ostentação. Isso não é Deus. Isso é você que tem que conquistar através do fruto do seu trabalho. Deus promete suprir as nossas necessidades. Sim ou não, gente? Claro que você pode ter coisas boas. Deus não é contra a gente ter coisas boas. Assim como um pai e uma mãe ficam felizes quando seus filhos conquistam coisas boas, o nosso Deus e Pai, que é muito melhor do que nós, também se alegra com a nossa prosperidade. Sim ou não, gente? Mas as promessas de Deus, gente, são de suprir as nossas necessidades. Não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. A não ser que os nossos desejos sejam santificados, sejam para a glória de Deus.
Aí sim, tem um versículo lá no Salmo que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se Deus é o teu deleite, se aquilo que você deseja faz parte de um alinhamento com o céu, sim, Deus pode te dar. Sim ou não, gente? Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes, a Bíblia também diz lá em Deuteronômio, comereis o melhor dessa terra. Manteiga e mel comereis. Não sei se vocês gostam, eu adoro manteiga e mel. Uma das coisas mais maravilhosas que tem. Tem um mel que a gente descobriu aqui, o Paulo trouxe para mim, o Paulinho da Ana. Um mel que ele traz lá de Guaíra, gente, lá da ilha, das ilhas lá de Guaíra. Pensa num mel extraordinário. Aí você pega aquele pãozinho caseiro, passa assim uma manteiguinha gostosa e joga mel por cima. Meu Deus do céu, é o ápice da prosperidade. Na simplicidade, né? Igual um ovinho frito, uma galinha caipira. É ou não é, meu irmão Valdir, né? As coisas simples da vida, isso é maravilhoso. Esse é o cuidado paterno, a providência de Deus, mas também a disciplina amorosa. Deus, é um pai, e o pai que ama disciplina os seus filhos. Então, a disciplina amorosa de Deus, a fim de nos colocar no prumo de Deus, de nos colocar num alinhamento com o céu, de nos tirar da vala da corrupção, da destruição, e nos colocar de volta no trilho da vida eterna. E também a proteção de Deus, gente. Deus nos protege, Deus nos guarda. Amém, gente? Isso é lindo, é maravilhoso. Você pode tomar posse dessa proteção. Você vai fazer uma viagem, peça a proteção de Deus, dos anjos de Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Você tem anjos à sua disposição. É só invocar. Como é que nós invocamos esses anjos, gente? Através da oração. Só orar. É uma promessa de Deus. Você só precisa se apropriar. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado paterno faz parte dos benefícios e privilégios da adoção. Outra coisa muito importante, a irmandade com outros crentes, gente. Como é maravilhoso, né? Agora tivemos lá ministrando em Brusque, na igreja do meu cunhado. Como foi legal conhecer pessoas, irmãos preciosos. Como é lindo isso. Quando nos tornamos membros da família de Deus. Conheci pastores, conheci irmãos maravilhosos. Estivemos ministrando junto com o presbitério daquela igreja. Que coisa linda. As pessoas ministrando, futuros pastores, futuros líderes ali. Que coisa maravilhosa. A irmandade com outros crentes. Parecia que a gente se conhecia de longa data. Nunca tinha visto eles na vida, gente. Só Jesus faz essas coisas. Sim ou não, irmãos? Ah, você é crente? Ah, eu também sou. Parece que existe uma afinidade celestial ali. E é algo muito lindo, tá? A irmandade com outros crentes. E assim nós nos tornamos membros da família de Deus. São nossos irmãos em Cristo. Você não precisa ser melhor amigo de todo mundo. Você não vai ser. Amigo se conta nos dedos. Mas você vai amar a todos. Imagina, a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então imagina os nossos irmãos em Cristo. Eu sei que tem uns irmãozinhos que dão trabalho. Eu sei que tem uns irmãozinhos que são complicados. Sim ou não, irmão? O pastor Marcelo é que fala, Deus, tu tem cada filho. E realmente, né? Tem uns irmãozinhos que dão trabalho. Mas assim, irmãos, temos que amar, temos que olhar com compaixão, com graça, com misericórdia para cada um deles e realmente tratá-los com fraternidade, com irmandade, porque são nossos irmãos, estamos indo para o mesmo céu. Então se a gente tiver rixa, briga, amargura, ressentimento, ódio, quem vai ficar para trás somos nós. Por causa de falta de perdão, de amargura, rancor, ressentimento. Eu não quero ficar para trás, gente, por causa dos outros. Então libera o teu coração das ofensas, das injustiças. Todos nós aqui já fomos ofendidos, injustiçados, sim ou não, irmãos? Todos nós. E o que a gente pode fazer? Qual é a arma do crente, gente? Amar e perdoar. Vamos falar junto? Amar e perdoar.
Essa é a arma do crente. As duas pistolas que a gente carrega do lado, né? Igual aqueles cowboys de antigamente. Amar e perdoar. Não tem o que fazer. Que Deus trate com eles, dentro dos seus erros, dentro das suas falhas. Deus é um Deus que retribui, gente. Tanto o bem quanto o mal. Só não esteja você do lado do mal. Esteja do lado do bem. Esteja do lado de Deus. E trate todos com amor, com irmandade, principalmente os crentes aqui, tá bom? Quinto lugar, quinto benefício e privilégio da adoção é a segurança e a identidade. Olha que coisa linda. Segurança e identidade. Será que você tem segurança como filho de Deus? Será que você tem segurança de que você está indo para o céu? Será que você tem a convicção interior, no seu interior, de que você é de Deus? Que o Espírito Santo habita em você? Será que você tem bem fixo no seu interior, no seu coração, a sua identidade de filho de Deus? De que você pertence a Deus de forma irrevogável? Deus te ama, você é dele. Nada nem ninguém pode arrebatar você da mão de Deus. Amém? O único que pode estragar isso, quem é, gente? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, sou eu. Não é demônio, não é o diabo, não são pessoas, nada nem ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu em você. A única pessoa que pode estragar é você mesmo, apostatando da fé, abandonando os projetos de Deus para a sua vida, virando as costas para o Evangelho. Aí, meu amigo, Deus vai respeitar você, porque Deus é um gentleman, não é verdade? Só vai estar no inferno, gente, quem desejar ali estar. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Só vai para o inferno quem desprezar o amor, a graça e a salvação de Deus. Deus é tão bom que Deus vai respeitar isso. Ah, quer ir para o inferno? Então tá bom, tá aqui. Não era para você, era para o diabo e os demônios, mas já que você quer, eu vou respeitar teu livre-arbítrio, eu vou respeitar a tua vontade. Pode ir para lá. E quem é que leva o ser humano para o inferno, gente, quando ele morre? Quem? São os anjos de Deus? É o Espírito Santo? São os demônios, gente. Exatamente. Né? Vários irmãos que tiveram experiências pós-mortem, né? E voltaram à vida, relataram que quando tiveram essa experiência de ir para o inferno, quem veio buscar eram demônios. Como também aqueles que tiveram experiência de ir para o céu e voltaram, quem veio buscar eles são os anjos de Deus. Tem muitas pessoas que tiveram, não é muito comum, tá? Mas existem, dentro de relatos, de livros, da história da igreja, várias pessoas que tiveram o privilégio de ter essa experiência pós-mortem. Se chama EPM isso. Experiência pós-morte, exatamente. Isso, tá? EPM, né? Isso. Experiência de quase morte. Aí depende do idioma, tal, tá? Mas vamos lá. Continuando. Quais são os benefícios e privilégios da adoção? Relacionamento com Deus como Pai, herança espiritual, cuidado paterno, irmandade com outros crentes e segurança e identidade. Quem pode dar um glória a Deus aí? Coisa linda isso, né? Maravilhoso, gente. Isso aqui dá uma pregação lindíssima. A distinção entre adoção e justificação é a mesma coisa? Sim ou não? Qual é a diferença entre adoção e justificação, gente? Jaiminho, nosso mestre aí da palavra. O que é a adoção, gente? Isso, tem a ver com a nossa filiação. E a justificação, o que é? Isso, nós somos declarados justos perante Deus através do mérito de Jesus. Então, um é uma questão legal e outro é uma filiação familiar.
é um status familiar, e outro é um status legal judicial. Entenderam? São diferentes. É o que a gente vai ver aqui, a distinção entre adoção e justificação. A justificação resolve o problema da culpa e da condenação do homem. É uma declaração legal de retidão perante Deus como juiz. Quem é o nosso juiz eterno? Deus. Para quem nós somos declarados legalmente retos diante de Deus, o justo juiz. Amém? Isso resolve a nossa questão de culpa e de condenação, gente? O que diz Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que já não vivem debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo do Espírito de vida. O crente pode viver debaixo de culpa, gente? Ele pode viver culpado e... Não, isso aí é o cara que não entendeu o que é a justificação, gente. A não ser que ele viva aprontando, né? Aí a vida espiritual dele está em declínio, né? Mas assim, o crente comum que luta contra o pecado, que vive uma vida de fé, de obediência, de um temor do Senhor, que raramente tropeça no pecado, mas se levanta, se arrepende e tal, esse é para se viver culpado e condenado, gente? Sim ou não? A salvação dele está em risco? Não. Só está numa posição delicada, gente, quem vive em pecados cíclicos e contínuos. Os especialistas chamam isso de ciclo da derrota. Vamos falar juntos? Ciclo da derrota. O que é isso, pastor? É quando você fica sempre caindo nos mesmos pecados e não se arrepende. Não dá frutos de arrependimento. Ok? Cara, vive falando palavrão. Sabe que palavrão é errado. Quando ele fala palavrão, ele pede perdão, mas vive continuamente falando palavrão. Tem a boca podre, boca torpe. Está num ciclo de derrota. Numa posição delicada diante de Deus. E com brechas abertas para a ação do diabo. É o que a gente chama de brechas espirituais, tá? A adoção, gente. A adoção resolve o problema da alienação, ou seja, do distanciamento de Deus, e da falta de relacionamento com Deus. É uma concessão de posição familiar perante Deus como Pai. Olha que coisa linda, é uma concessão de posição familiar. Vamos falar junto? É uma concessão de uma posição familiar. Então, enquanto a justificação é uma questão legal e jurídica, diante de um juiz eterno que é Deus, a adoção é uma concessão de uma posição familiar. É nós que conquistamos isso, gente? Sim ou não? É fruto da nossa obra e dos nossos méritos? Sim ou não? Não. É fruto da graça de Deus. É claro que nós conquistamos pela fé. Aí estaria correto, tá? Se eu perguntasse, é fruto, nós conquistamos essa adoção através da fé? Aí sim. Sempre lembrando, gente, que a fé é um dom de Deus. Até a fé capaz de nos salvar foi uma dádiva divina. Amém? Então toda a glória vai para o homem? Vai para quem? Para Deus. A Bíblia diz em Efésios 2, para que ninguém se glorie diante de Deus. Se a salvação fosse baseada por obras, vai ter gente que ia chegar lá no céu e falar, não, Senhor, eu cheguei aqui porque eu sou bom. Cheguei aqui porque eu sou o cara. Eu cheguei aqui porque eu fiz tudo certinho. Eu cheguei aqui porque ninguém era como eu dentro da comunidade. Mas nós aprendemos pela palavra, gente, que não é baseado em obras, mas sim é fruto da graça de Deus. Amém, meus amados? Então, continuando, são complementares, tá? Tanto a justificação como a adoção, as duas se complementam. Ambas são dádivas da graça, recebidas pela fé, mas respondem a necessidades diferentes.
A justificação nos perdoa e a adoção nos acolhe. Olha que linda essa frase. Vamos falar junto? A justificação nos perdoa e a adoção nos acolhe. Nos acolhe aonde, gente? Em dois lugares. No quê? Isso, na família de Deus. E o segundo lugar? Na terra aqui. Que também é a família de Deus. No seio da igreja. Sim ou não, gente? Sim. Então vamos lá. Quais são as evidências e frutos da adoção na vida do crente, gente? Quais são as evidências e frutos da adoção na vida do crente? Primeiro, o testemunho interior do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Essa convicção profunda de ser filho de Deus, quem é que gera no nosso coração? O Espírito Santo, é o próprio Deus, gente. Então você bater no peito e dizer, eu tenho a convicção e a certeza de que eu estou indo para o céu. Isso é arrogância? Isso é soberba? Isso é se achar melhor do que os outros? Não. Se você tem essa convicção interior, não. Se você não desfaz dos outros, né? Não trata os outros como fosse uma classe inferior ou como se você fosse mais santarrão que os outros, aí já está errado, é claro. Mas ter a convicção de que você é filho de Deus, de que você está indo para o céu, compreendendo a graça de Deus, os méritos de Jesus, a obra da cruz, isso não é orgulho, não é prepotência, não é arrogância, é convicção interior. Amém? Fala comigo, é convicção interior. Romanos 8,16, tá? Olha só, outra evidência e fruto da adoção na vida do crente é a oração confiante. Que você tem a convicção de que você é filho de Deus, que você tem acesso ao trono de Deus, pela graça, pelo sangue de Jesus, você aborda Deus como um Pai Nosso, assim como Jesus. Pai Nosso que está no céu. Fala de intimidade. Chamar Deus de Abba Pai. É intimidade. Deus é nosso Pai. Mateus 6,9. Romanos 8,15. Então, nos dá confiança na oração. E terceiro lugar, obediência filial. Ou seja, vai gerar no teu coração um desejo de agradar ao Pai por amor e não por medo. Teu relacionamento não vai ser baseado no medo, gente, em legalismo, em religiosidade aparente, mas vai ser baseado no amor a Deus. Porque você é filho de Deus. É claro que você vai temer ao Senhor, sim ou não, gente? Uma das maiores marcas de um filho de Deus é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o apartar-se do mal. Mas esse temor é uma reverência, é um zelo, é um cuidado de si. E isso não é ruim. O medo que é ruim é duas coisas, gente. É o medo paralisante e o medo atormentador. Vamos falar junto? O medo paralisante e o medo atormentador. Esses dois tipos de medo são medos negativos, ruins, geralmente fruto de traumas, feridas do passado, e principalmente frutos também de um engano de Satanás na sua mente e no seu coração. A pessoa tem medo de tudo, apavorada, né? Eu vejo a minha sogra. Minha sogra, ela fica assistindo Barra Pesada, esses programas policial o dia inteiro, aposentada, de boa. Aí fica o dia inteiro assistindo esse jornal da Atena. Cara, a filha vive apavorada, ela tem medo de tudo. Mas é que ela alimenta essas coisas, gente. Vocês estão entendendo? Esses programas Brasil Urgente. Cara, vai ficar apavorado. Comando geral, exatamente. Só desgraça.
Raramente tem uma matéria boa, né, de alguma boa ação e tal. É só desgraça, é o estuprador, é o matador, é o fulano que matou a ex-mulher. Quer dizer, a pessoa está alimentando só coisa negativa, isso vai gerar medo. Nós já falamos para ela várias vezes, mas ela gosta demais, né? Fazer o quê? Tem medo de tudo, gente, de tudo, é uma coisa incrível, medrosa total. Não podemos ser assim. Tudo aquilo que você alimenta, gente, isso aí vai afetar a tua vida. Você alimenta coisas negativas, você vai ser uma pessoa negativa. Se você alimenta pessimismo, você vai ser uma pessoa pessimista. Agora, se você alimenta a fé, você mata de fome os teus medos. Amém? Você vira uma pessoa corajosa, ousada, confiante em você, nas tuas potencialidades, nos teus dons, talentos, mas principalmente na sua suficiência em Deus. Fala. Ô Gil, é o seguinte, todas essas condições aí que Jesus conquistou por nós na cruz, isso é para chegar até nós, é mediante o batismo e já a aceitação de Jesus, ou já é uma obra feita? Já é algo consumado, concluído, é só tomar posse. E como é que a gente toma posse disso, gente? Através do conhecimento e da apropriação pela fé. Você precisa conhecer, acreditar naquilo que você conheceu e se apropriar pela fé. A fé tem esses 3 estágios. Você precisa conhecer, você precisa tomar posse e você precisa acreditar. Aí você recebe como fruto da tua fé toda essa herança, todos esses benefícios que nós estamos falando aqui, tá bom? Então a fé é a mão do mendigo recebendo o pão da vida do Rei dos Reis. O que é? A fé. A fé. Isso, só ver se eu estou mais ou menos no meio aí, tá? Isso. Beleza? Amém? Não esquece de desligar ali, tá? Depois que tu usar. Deu para entender, João? Eu achei que eu só poderia ter direito a isso se primeiro tivesse sido aceitado Jesus. Não, claro. Você só começa a usufruir disso a partir do momento do novo nascimento. O que a Bíblia diz em João 3? Que o reino de Deus só se abre para você através do novo nascimento. Sem o novo nascimento, você não usufrui de nada do reino de Deus, a não ser a graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus limitada, que Deus derrama sobre todas as pessoas, quer sejam crentes ou descrentes, quer sejam pessoas boas ou más. É a chuva, o sol, o vento, as coisas básicas da natureza e do cuidado de Deus com todos os homens e com todas as coisas. Se chama graça comum, tá? Agora, esses benefícios que nós estamos falando aqui faz parte da graça salvadora. São bênçãos que somente os crentes, através de Cristo, mediante o novo nascimento, como você bem falou, é que a gente começa a ter conhecimento, a nos apropriar pela fé e recebemos como fruto da graça de Deus na nossa vida. Entendeu? Glória a Deus. Então, obediência final aqui, como eu falei, tá? Por último, a última evidência e fruto da adoção na vida do crente é a imitação de Cristo, tá? Não é por último, penúltimo aqui, é a imitação de Cristo. Você começa a buscar a santidade e você tem o desejo de refletir o caráter do Pai e do Filho na sua vida. Está aqui, Efésios 5:1 e 1 João 3, de 2 a 3. Amém? E por último aqui, a última evidência e fruto da adoção na vida do crente é o amor fraternal. Você começa a tratar os outros crentes como verdadeiros irmãos, porque você entende que você faz parte da família de Deus e que você tem que amar os seus irmãos. Quem ama a Deus, ama os irmãos. Quem não ama os irmãos a quem nós vemos, João diz, como você vai amar a Deus que você não vê? Sim ou não, gente? A nossa fé é provada através de como nós amamos os irmãos, gente. Se nós não amarmos os irmãos a quem nós vemos, fisicamente, visualmente, na nossa frente, como é que a gente diz que ama a Deus a quem nós não vemos? Um Deus invisível, sobrenatural, um Deus que é espírito, um Deus que está lá no céu. É a mesma coisa aquele irmãozinho que diz, eu quero servir a Deus.
Irmão, então começa a servir aqui, ajudar, tal, vai lá catar o lixo, limpa o banheiro e tal. Não, isso não. Eu quero ser pregador, eu quero servir a igreja, eu quero estar lá na frente, eu quero aparecer para os outros. Como é que você vai servir a Deus se você não servir os irmãos? E servir os irmãos é em tudo, gente. Amém? Servir os irmãos. Estava lá no congresso lá de homens, lá da igreja. Aí eu vi que numa hora, eles chamaram os músicos lá para frente e começaram a orar pelos músicos. E aí não tinha ninguém para tocar. O que eu fiz? Fui lá por trás, peguei o instrumento, pai, comecei a tocar e cantar lá, porque senão ia ficar sem louvor. Na hora da ministração, todo mundo foi ministrado, menos os músicos. Aí no final os pastores chamaram os músicos para ministrar sobre eles. Eu que estava ministrando, também junto com eles, saí pelo cantinho, fui lá, peguei o violão, fui servir os irmãos. Amém? Se observa a necessidade e você vai lá e faz, gente. É muito fácil apontar defeito para as coisas. Isso aí é a coisa mais fácil do mundo, gente. Agora é raro aquelas pessoas que olham as coisas e falam, não, pode deixar que eu vou tapar essa brecha, eu vou suprir essa necessidade, eu vou resolver esse fato. É isso que Deus quer no reino de Deus. Amém? Ver defeito dos outros, da igreja, do povo, das coisas, é a coisa mais fácil que tem, gente. Tu tem defeito, eu tenho defeito, todo mundo tem defeito. Sim ou não? Agora, suprir as necessidades, é isso que Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Então, amor fraternal é isso, é servir os irmãos, é tratar os crentes como verdadeiros irmãos, 1 João 4,7 e também versículos 20 e 21 do capítulo 4 de 1 João. Então vamos lá, gente, a adoção e a escatologia. Será que a adoção tem ligação com a escatologia? É claro que sim. Escatologia sempre uma referência ao futuro, ao perfil profético, às coisas que ainda hão de acontecer, tá? Primeiro, revelação plena da filiação, gente. Nossa identidade como filhos será manifesta plenamente quando? Quando Jesus voltar. Sim ou não, gente? Hoje a gente acha que o fulano, o ciclano é filho de Deus. Mas a gente só vai saber quem realmente é filho de Deus quando, gente? Quando Jesus voltar. Deus já sabe quem são os seus, a Bíblia diz isso. Que Deus já sabe quem são os seus. Deus já sabe quem tem o selo da promessa para quando o Filho de Deus voltar para buscar o seu penhor, a sua garantia, que é o selo do Espírito Santo. Mas nós não sabemos. Dentro da igreja visível, que são as comunidades, as igrejas, as denominações, dentro dela tem o filho varão, a verdadeira igreja invisível, que são os verdadeiros crentes, que só Deus sabe quem é. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, o céu vai ser um lugar de surpresa. Às vezes aquele que você jura que ia estar lá, não vai estar lá. E aquele que às vezes você achava que não ia estar, tem algo de especial que Deus viu no seu coração, vai estar lá. Amém? Deus não é igual a nós, que olha pela aparência, que olha só o externo. Você lembra? Samuel lá foi escolher o sucessor de Saul, né? Olhou os filhos bonitos, vistosos, grandes, os filhos ali de Jessé, e foi passando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Deus puxa a orelha dele. Falei, eu não sou como um homem, que olha apenas a aparência, o visual, a fachada. Eu estou à procura de um homem segundo o meu coração. Manda chamar o filho mais novo. Está lá, o desprezado. Não estava nem na reunião, não foi chamado nem para a reunião. Muitos acreditam, gente, a gente não sabe o fato, tá? Mas muitos acreditam que talvez Davi era um filho bastardo. Foi um filho gerado fora do casamento. Tem alguns teólogos que acreditam nisso, alguns estudiosos. E talvez seja assim mesmo, nós não sabemos. Talvez só era filho de Jessé, mas não da mãe e do pai dos demais irmãos que ali estavam. Então, não sabemos, amados, mas sabemos que Davi tinha construído algo no mundo espiritual que Deus havia
enxergar. Amém? Aquilo que você constrói na intimidade com Deus, gente, ninguém vê, só Deus vê. E às vezes a irmãzinha Doquinha ali, que ninguém dá nada na igreja, ela é muito maior do que muito apóstolo, pastor, mega líder de igreja, que não tem intimidade como aquela irmãzinha tem, autoridade espiritual, vida de oração, joelho dobrado, vida consagrada, santidade. Então, o reino de Deus, o último, muitas vezes será o primeiro. E os primeiros, muitas vezes, serão os, se tiverem lá ainda. Então, tudo isso aqui, tá bom? Continuando, recebimento da herança completa. A adoção, diante da escatologia. Quando Jesus voltar, nós teremos a herança prometida que será realizada em sua plenitude no novo céu e na nova terra. Qual é o outro nome, gente, do novo céu e da nova terra? Do céu que descerá sobre a terra. Isso, muito bem. Nova Jerusalém. O que Pedro chama de novos céus e nova terra, lá em Apocalipse também é chamado de novo céu e nova terra. Apocalipse chama de a nova Jerusalém, que desceu do céu sobre a terra. Então é tremendo, gente. A gente vai subir para o céu, depois nós vamos descer com Cristo para reinar com Ele em glória no milênio, e depois a nova Jerusalém, o céu descerá sobre a terra. Uma nova Jerusalém. Quadrangular, cúbica, 2.000 quilômetros aproximadamente, assim, assim e assim. Tipo um cubo, quadrangular, diz a Bíblia. Amém? Aproximadamente, tá, gente? Vamos lá. Semelhança com Cristo, outra coisa que nós teremos na adoção e essa referência escatológica. Seremos totalmente conformados à imagem do Filho de Deus. Quando é que nós seremos totalmente conformados à imagem do Filho de Deus, gente? Quando? Com o quê? Na volta de Jesus, quando nós recebemos o quê, gente? Novos corpos glorificados. O mesmo corpo que Jesus tem hoje lá no céu, nós teremos quando Jesus voltar em glória. Se estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. O corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. 1 Coríntios 15, a partir do 51. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em um novo corpo glorificado. Amém? Então, seremos semelhantes a Ele, conforme a imagem do Filho de Deus. Romanos 8, 29, 1 João 3, 2. Quais são as implicações práticas, gente, da adoção? Primeiro, segurança e consolo. Segurança e consolo. Saber se filho amado, né? Saber que nós somos filhos amados, traz paz em meio às provações. Sim ou não? Sim. Então nos dá segurança, nos dá consolo de que nós somos filhos de Deus. Um exemplo disso é o sepultamento, gente. Uma coisa é você fazer um funeral de um ímpio. Outra coisa é você fazer um funeral de um crente. O ambiente é totalmente diferente, gente. Quem já viu aqui sabe o que eu estou falando. Sim ou não, gente? Funeral de um crente. Pode até ter ali, né, o choro, o pranto dos parentes que não vão ver mais aquele ente querido, mas ao mesmo tempo o ambiente é esperançoso, é alegre, no sentido de que Deus está naquele lugar. Deus tomou para si o seu filho amado, a sua filha amada. A morte dos seus santos é aprazível para Deus, gente. Olha que coisa linda. Outra coisa é o ímpio morrendo. É desesperador. É desesperador. É claro que muitas vezes nós vamos lá trazer uma palavra de esperança,
Geralmente essa pessoa tem uma vida totalmente errada, torta, a gente não entra muito em detalhes da vida da pessoa, para não ofender os familiares, os entes queridos que estão ali, obviamente, a gente tem esse cuidado. A gente só faz uma menção dele e tal, necessária ali, pede as consolações do Espírito Santo sobre aquele que faleceu naquele lugar ali. E automaticamente a gente traz uma palavra evangelística, de esperança, de que aqueles que ficaram podem firmar uma aliança com Deus e mudarem a sua sorte, mudarem a sua vida e caminharem com Jesus e trilharem um caminho de salvação. Amém? É isso. Então isso nos leva ao quê, gente? De forma prática, motivação para a santidade. Sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que fomos adotados, isso nos motivará para a santidade, para vivermos de modo digno da família de Deus a qual nós pertencemos. Será que temos vivido como filhos de Deus? Será que as pessoas nos veem como filhos de Deus? Será que as pessoas veem a imagem de Deus em nós? Será que as pessoas desejam a fé que nós temos? Os relacionamentos afetivos que nós temos? A graça de Deus que nós temos sobre a nossa vida? E por último, e outra coisa importante é o modelo de paternidade. Pais terrenos devem refletir, é claro que imperfeitamente, o amor e o cuidado do Pai celestial, tá? Claro que a gente não vai ser igual a Deus, é impossível. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos, por isso que está escrito imperfeitamente. Isso a gente vai fazer o nosso melhor, mas nem sempre o nosso melhor é perfeito, é pleno, é completo. Mas dentro do nosso melhor nós vamos tentar refletir o amor e o cuidado do Pai celestial. Estava falando isso para os homens nesse final de semana lá no encontro de homens, estava falando isso. O pai, a figura paterna, tem a responsabilidade de gerar identidade e destino para os filhos. Identidade e destino. O pai é responsável, junto com a mãe, obviamente, né, mas principalmente o pai, de refletir o coração paternal de Deus. Então, quanto melhor pai eu for, mais facilidade os meus filhos terão de se relacionar com Deus. Sim ou não, gente? Agora, quanto pior pai eu for, mais dificuldade os meus filhos vão ter de se relacionar com Deus como pai. Por isso que tem tanto crente com dificuldade de intimidade com Deus, de dificuldade com a figura paternal de Deus. Precisam ser curados, sarados, entender que o pai da terra foi uma coisa, o pai do céu é outra. O pai da terra falhou, mas o pai do céu jamais falhará. Amém, gente? Glória a Deus. Continuando aqui. Quebrar também barreiras. Na família de Deus existem as divisões, né, sociais, raciais, pertencimento. Tudo isso perdem importância. Não interessa se você é amarelo, se você é negro, se você é branco, se você é ariano, se você é africano, não interessa, gente. Deus quebra os muros de separação. Tribos, raças, nações, etnias. Deus quebra esses muros. Basta você ler Efésios 3, que Deus fez foi quebrar o muro que havia entre judeus e gentios. Entre bárbaros, servos, senhores. Deus quebra esses muros. Essa marginalização, essa segregação. Amém? E promove um só povo, uma só fé, um só batismo, um só espírito, um só coração no Senhor. As divisões sociais e de pertencimento perdem importância na família de Deus. Todos são importantes. E por último, implicações práticas da adoção, o evangelismo. Você compartilhar a oportunidade de outros se tornarem filhos de Deus. Sempre com uma atitude humilde, gente. A gente não pode ser aqueles crentes arrogantes, aqueles crentes santarrões, enquanto os outros são os ímpios ferrados que estão indo para o inferno. Você tiver uma atitude de soberba, de superioridade, você não vai ganhar nunca ninguém para Jesus. Mas se você tiver o coração humilde,
singelo, simples, se colocando do lado do pecador, porque você também é pecador como ele, e mostrando que a diferença é a graça de Deus na tua vida, que te salvou, que pode salvar ele. Aí pronto, os muros caem. Os muros de separação, aquele negócio de eu sou melhor, você é pior, não existe isso. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Vamos falar juntos? Somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Sim ou não? Sim. Só existe dois tipos de pecadores para Deus. Pecadores que não se arrependem, são chamados de pecadores impenitentes, e pecadores salvos pela graça de Deus, que são pecadores que reconhecem seu pecado e se arrependem. São penitentes. Um é impenitente e o outro é penitente, se arrepende. Um não se arrepende, não reconhece o seu pecado. O outro reconhece o seu pecado, se arrepende e se coloca debaixo da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Então, conclusão aqui. A adoção é um dom gracioso de Deus que nos garante um relacionamento íntimo como filhos de Deus e uma herança eterna com Deus. A centralidade aqui, o aspecto vital da salvação que destaca o amor paterno de Deus. A adoção, gente, ela tem um aspecto central aqui. Somos filhos de Deus, somos lavados pelo sangue de Jesus. Deus nos garante um relacionamento íntimo como filhos de Deus e nos garante uma herança eterna. Amém? Fala comigo, um dom precioso, um dom gracioso, um relacionamento íntimo, uma filiação e uma herança eterna. Olha que coisa linda. Então, qual é o nosso chamado? Em primeiro lugar, desfrutar. Desfrute da adoção de Deus. Viva na alegria e na segurança da sua filiação. Segundo, reflita sobre isso. Manifeste, o caráter da família de Deus no mundo que ainda não conhece a Deus. Manifeste o caráter de Deus. Está lá em Romanos 8 também, que a Bíblia diz que a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus aqui? Nós. Quem é que tem que se manifestar em graça e glória diante de Deus e diante dos homens? Nós. E por último, aguardar, ansiar pela consumação da nossa adoção na glória eterna. Amém, gente? Glória a Deus. Então, desfrutar, nosso chamado é desfrutar, é refletir e é aguardar a volta de Jesus de Nazaré. Amém, gente? Glória a Deus. Gostaram desse assunto? Só um pouquinho, vamos orar, aí tudo termina, tá? Gostaram desse assunto? Então, quais foram os tópicos que nós vimos? Nós vimos a conversão, nós vimos a santificação, nós vimos a justificação, nós vimos a expiação, nós vimos a salvação e nós vimos a adoção. Todos esses conceitos, gente, são importantíssimos. Infelizmente, nem todos os crentes sabem disso. Eles não sabem o que é expiação, não sabem o que é justificação. Daí a importância de nós estudarmos a doutrina de Cristo. Amém, gente? Glória a Deus, gostaram? Bom, né? Tremendo. Aí no segundo semestre, ano que vem, essa é a minha última aula. Nós vamos continuar, nós vamos estudar antropologia, nós vamos estudar a amartiologia, antropologia, doutrina do homem, amartiologia, doutrina do pecado. Nós vamos estudar, nós já estudamos aqui, junto com Cristo, aqui a soteriologia, que é a doutrina da salvação,
nós vamos estudar pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Tem várias doutrinas aqui que a gente vai estudar, tá? Pelo menos uns 3 semestres. Teologia sistemática são todas as 10 doutrinas principais. Nós só estudamos 3. Nós estudamos a teologia, nós estudamos a cristologia e... qual foi o outro que nós estudamos? A antropologia. Tá? Deixa eu ver aqui certinho, peraí. É tanta coisa que às vezes a gente esquece. Só um pouquinho aqui. Nós estudamos a bibliologia, a teologia e a cristologia. Bibliologia, a doutrina da Bíblia. Sem ela, não existe as outras demais. Depois nós estudamos a teologia, a doutrina de Deus. E por último, nós terminamos hoje a cristologia, tá bom? Depois nós vamos ver a antropologia, pneumatologia, a martiologia, a angelologia, que daí a gente estuda os anjos, o diabo, os demônios, coisas assim tremendas. Depois a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e a escatologia, a última doutrina que a gente vai estudar. Amém? São 10 doutrinas fundamentais. Nós estudamos 3: bibliologia, teologia e cristologia. Amém? Vamos orar então? E aí pode encerrar ali, tá? Fica de pé, vamos encerrar orando. Pai, em nome de Jesus.